pauta número 50, que é uma reclamação disciplinar, número 639 de 2014, é isso mesmo? Em que é relator o conselheiro Leonardo Farias, recorrente Flávio Martins de Souza, recorrido membro do Ministério Público do Estado de Goiás. Fará uso da palavra na sustentação oral o recorrente Flávio Martins de Souza. Eu passo a palavra, então, ao conselheiro relator para o relatório. Trata-se de recurso interno interposto por Flávio Martins de Souza em face de decisão da Corregedoria Nacional do Ministério Público que arquivou a reclamação disciplinar 639 de 2014, instaurada em favor do promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, Rafael Simonetti Bueno da Silva, por concluir pela inexistência de falta funcional e ausência de omissão, inércia ou insuficiência na atuação da Corregedoria ao apreciar a conduta disciplinar do membro do Ministério Público no caso. O recorrente alega, em síntese, que as provas apresentadas na reclamação disciplinar não foram valoradas corretamente, pois o exame dos elementos de convicção juntados aos autos evidencia que o recorrente, a partir de informações repassadas pelo promotor de justiça sob enfoque, foi apontado em programa televisivo como líder de quadrilha que agia em Planaltina de Goiás, o que constitui uma superexposição midiática dos investigados, além de violação de sigilo pelo promotor, que concedeu diversas entrevistas e divulgou auto processual de quebra de sigilo bancário dos acusados. 2. Alega também que a atuação do promotor de justiça na chamada operação, entre aspas, Jardim Paquetá, não foi imparcial, que se percebe tanto pela atuação orquestrada com o delegado que presidiu o inquérito, quanto pelo uso do termo quadrilha, fora do seu sentido estritamente jurídico. 3. O recebimento de denúncia não implica a culpa do recorrente e não pode ser apontado como razão de decidir pela Corregedoria. 4. Houve calúnia no site do Ministério Público goiano ao indicar que o veículo do recorrido é clonado, tanto que, após a constatação de que tal imputação seria inverídica, a instituição retirou a notícia do ar, fato que não foi analisado e nem mencionado no parecer da Corregedoria Nacional do Ministério Público. O recorrido, por sua vez, apresentou defesa, afirmando, em síntese, que não se pronunciou na mídia a respeito de detalhes da Operação Paquetá, nem sobre os envolvidos no caso. 2. Disse ele também que as entrevistas realizadas tiveram a finalidade de informar a população local das consequências dos crimes que estavam sendo praticados no cartório de registro de imóveis de Planaltina de Goiás, cujo tabelião é o pai do recorrente. 3. Várias autoridades públicas atuaram no feito, como a Polícia Judiciária e outros promotores de justiça da comarca. 4. As notícias caíram no domínio público em razão do pequeno número de habitantes da localidade, o que ocorreu até mesmo antes da deflagração da Operação Paquetá. Nos documentos acostados não há registro de menção pelo recorrido a dados ou nomes das pessoas investigadas. 6. Os procedimentos criminais são obrigatoriamente encaminhados ao Centro de Apoio do Ministério Público, CAOP, e desse setor para a assessoria de imprensa com o objetivo de prestar contas à sociedade. 7. As deturpações jornalísticas não podem ser imputadas ao recorrido. 8. As denúncias originadas da Operação Paquetá estão embasadas em investigação, havendo ainda uma ação penal registrada sob o número 2012.04.07.6116, que tramitou na comarca de Planaltina de Goiás, em que houve a condenação dos acusados. 9. Em outra ocasião, um dos envolvidos na Operação Paquetá promoveu reclamação disciplinar perante a Corregedoria do Ministério Público de Goiás, registrada sob o número 2012-59.9029, formulando acusações genéricas em face de autoridades públicas, o que acabou sendo arquivado pelo órgão correcional. 10. Uma nota de jornal local divulgou detalhes da presente reclamação disciplinar antes mesmo de o recorrido ter sido cientificado da existência desse procedimento, a demonstrar que a via correcional foi acionada como instrumento de vingança. 11. Não houve falta funcional, de modo que o recurso interno é improcedente e a decisão de arquivamento deve ser mantida. A Corregedoria Nacional do Ministério Público, ao tomar conhecimento dos fatos, instaurou a reclamação disciplinar cujo arquivamento motivou o presente recurso interno e deu ciência do ocorrido à Corregedoria do Ministério Público de Goiás, que promoveu a reclamação disciplinar número tal, que também foi arquivada. Este é o relatório. Posso prosseguir?
A decisão de arquivamento acolhida pela Corregedoria Nacional do Ministério Público foi proferida nos seguintes termos, abre aspas. Conforme noticiado, no dia 22 de agosto de 2012, o Ministério Público e a Polícia Civil do Estado de Goiás deflagraram a Operação Paquetá a fim de combater uma possível organização criminosa especializada em fraudes fundiárias que agia em Planaltina de Goiás. Os inquéritos números tais e respectivos boletins de ocorrência apuravam a existência de uma operação criminosa cujos membros teriam supostamente incidido na prática de crimes de estelionato, uso de documento falso, falsificação de documento público e particular, invasão de domicílio e ameaça. O reclamante foi apontado nas investigações como um dos integrantes daquela organização criminosa e sentiu-se constrangido com a divulgação de fatos referentes à Operação Paquetá. Observe-se na sua reclamação também sua insurgência contra o juiz de direito da Vara Criminal de Planaltina, por ter este deferido todos os pedidos formulados pela autoridade policial após manifestação favorável do Ministério Público. Instado pela Corregedoria do Ministério Público de Goiás, o promotor de justiça Rafael Simonetti Bueno da Silva alegou que jamais se pronunciou na mídia quanto aos detalhes da Operação Paquetá. Salientou que todas as entrevistas concedidas tiveram a finalidade de informar a população local a respeito das consequências dos crimes que estavam sendo praticados no âmbito do cartório de registro de imóveis de Planaltina. Porém, antes mesmo de prestar informações à mídia, os fatos já haviam caído em domínio público. Além disso, jamais mencionou o nome dos investigados, nem os dados sigilosos das pessoas envolvidas. Acrescentou que as notícias veiculadas na mídia não foram produzidas pelo reclamado e que a presente reclamação disciplinar seria uma atitude de retaliação e revide pela atuação serena e imparcial do reclamado como membro do parquê. Ainda rebateu a alegação de existência de conluio entre o reclamado e a autoridade policial por ter participado ativamente das investigações que culminaram na prisão do então delegado de Planaltina de Goiás. De fato, ao analisar as entrevistas concedidas pelo promotor de justiça às emissoras Rede Globo e Rede Record e que fizeram parte das reportagens veiculadas sobre a suposta fraude imobiliária, conforme mídia juntada Folha 81, assim como os trechos destacados na inicial, percebe-se que o reclamado discorre sobre o esquema fraudulento sob investigação, mas não cita nenhum nome dos envolvidos ou qualquer dado amparado pelo sigilo processual. A própria deflagração da Operação Paquetá acarretou uma ampla divulgação dos fatos investigados, como bem salientou o promotor de justiça corregedor. Diante da cobertura e do acompanhamento que foram realizados pela imprensa, tornou-se certo que os fatos passaram a ser de conhecimento e domínio públicos, nele incluída a própria identificação do reclamante, que teve a sua prisão cautelar cumprida. Não se constata o sensacionalismo alegado pelo reclamante na postura do promotor de justiça, Simonetti Bueno da Silva, e não há nenhuma prova de que ele tenha convocado a imprensa para realizar a cobertura jornalística dos fatos atinentes daquela operação policial. Quanto ao termo quadrilha utilizado não só pelo representante do Ministério Público, mas também pelo magistrado, foi empregado em sentido estritamente jurídico e não em caráter pejorativo. Por fim, importa informar que as ações penais ajuizadas sobre os fatos investigados na Operação Paquetá foram recebidas pelo juiz criminal da comarca de Planaltina de Goiás. Conclusão. Ante o exposto, não vislumbrando prática de falta funcional, sugere-se com fundamento no artigo 80, parágrafo 1 da Resolução 92 de 2013, do Conselho do Regimento Interno do CNMP, o arquivamento da presente reclamação disciplinar. Pois bem, fecho aspas e continuo eu. Da decisão de arquivamento da reclamação disciplinar, que tramitou perante a Corregedoria do Ministério Público de Goiás, consta que, após analisar o conteúdo das informações contidas nesse feito, verifica-se que a própria deflagração da operação, da chamada Operação Paquetá, acarretou uma ampla divulgação acerca dos fatos apurados naquela operação policial. Assim, diante da cobertura e do acompanhamento que foram realizados pela imprensa, tornou-se certo que eles, os fatos, a partir daquele momento, já passaram a se tornar de conhecimento e domínio públicos, neles estando incluída a evidência, a própria identificação do reclamante que teve a sua prisão cautelar cumprida. Ainda assim, mas tensionando firmar a vinculação direta ao reclamado, o reclamante limita-se a exibir e apoiar-se em entrevistas de cunho informativo realizadas pelo promotor de justiça no momento em que os fatos haviam ganhado o domínio público. Nesse contexto, uma eventual revelação pública de fatos ou dados acobertados pelo sigilo decretado nos autos judiciais não é passível de ser atribuída pelo promotor de justiça reclamado. E aí eu fecho aspas e volto ao meu voto.
O exame dos elementos de convicção juntados aos autos, no caso, o vídeo 1 do CD de folha 190, evidencia que a imprensa, para fazer a matéria questionada pelo reclamante, valeu-se de várias fontes, não se figurando necessariamente dentre elas o promotor de justiça Rafael Simonetti Bueno da Silva. Com efeito, o vídeo traz o acompanhamento de toda a ação policial em tempo real, mostrando objetos apreendidos, bem como a prisão do recorrente e a comoção popular no local. Em outras palavras, inúmeros agentes públicos estavam envolvidos na operação, não sendo possível atribuir de modo individualizado a divulgação daquela operação policial apenas ao recorrido. Já no vídeo 2 do mesmo CD de folha 190, é possível identificar uma ação do recorrido, especialmente no momento em que o narrador da reportagem atribui ao promotor de justiça a revelação do nome de algum dos investigados. Ao final dessa reportagem, o promotor diretamente revela também a existência de pedido de quebra de sigilo bancário pelo Ministério Público de Goiás, informando que o Judiciário entendeu presentes os requisitos da medida, de modo que o Ministério Público ficaria no aguardo dos dados requeridos. Ainda que tais informações já fossem públicas, entendo que o requerido deveria abster-se de divulgar os nomes dos investigados, bem como a quebra de sigilo bancário requerida à Justiça. Dentre os deveres impostos aos membros do Ministério Público de Goiás pela Lei Complementar Estadual 25 de 98, está o de tratar com urbanidade e respeitar a dignidade pessoal das partes, testemunhas, advogados, delegados de polícia e seus agentes, servidores da Justiça e demais pessoas com as quais se relacione em razão de seu ofício. Em caso de violação de dever funcional de pequena gravidade, como parece ser este o caso, a Lei Orgânica do Ministério Público de Goiás prevê a aplicação de pena de advertência. Artigo 196, inciso 1º. Eu transcrevo aí na nota de rodapé. Estabelecendo o prazo de 1 ano, contado da data do fato, para a ocorrência da prescrição. Artigo 203, inciso 1º. Assim, mesmo que se instaurasse o processo disciplinar em face do recorrido e viesse ele, ao final, ser condenado, a conduta estaria prescrita, dado que o fato retratado no vídeo 2 do CD de folha 190 ocorreu em agosto de 2012. Por fim, não há que se falar em crime de calúnia, que, segundo o recorrente, teria ocorrido com a divulgação no site do Ministério Público de Goiás de notícia de que o seu veículo seria clonado, uma vez que nessa nota não se afirma que o automóvel apreendido pertencia ao recorrente. Além disso, não há prova de que o promotor de justiça tenha sido o responsável por tal notícia, fato por ele negado. Há que se considerar ainda a informação prestada pelo recorrido de que outros promotores também atuaram nas investigações e tiveram acesso aos respectivos autos, além da própria assessoria de imprensa do Ministério Público goiano, que é a responsável por selecionar as informações publicadas no site da instituição. Por todas essas razões, voto pelo não provimento do recurso. É como voto. Eu concedo a palavra ao recorrente Flávio Martins de Souza por 10 minutos. Boa tarde, senhores. Eu quero cumprimentar a todos que aqui estão, aos servidores e membros desta casa e aos excelentíssimos senhores conselheiros nacionais aqui presentes nessa sessão de julgamento, neste Conselho Nacional do Ministério Público. Ilustres conselheiros, não sou advogado e ainda não sou bacharel em Direito. Falo aqui como parte, sou acadêmico de Direito e empresário no ramo imobiliário. Nunca fiz uma sustentação oral. Confesso estar nervoso e peço até desculpa pela inexperiência, por não saber como falar ou como me portar corretamente junto a este órgão. Estou aqui mais tomado pela força da coragem do que por conhecimento dos procedimentos regimentais deste Conselho. Como reclamante disciplinar, quero dizer aos senhores que não instei este Conselho em suas funções administrativas repressivas, movidos por baixos sentimentos relativos ou por descabida perseguição, expedientes contra mim, utilizados na comarca de Planaltina de Goiás, pelas autoridades ministeriais. Quero muito que os senhores julguem este processo sobre
os olhos da razão e da justiça. Nem mais nem menos. Está bem claro nesse procedimento reclamatório que o promotor de justiça, o Dr. Rafael Simonetti, fez exposições indevidas e caluniosas e em excesso à mídia sobre o caso da investigação criminal protegido por sigilo judicial, ambiente que, infelizmente, estou inserido naquela cidade. De forma precipitada, ele promoveu a condenação pública e antecipada dos investigados, já falando em quadrilha, em falsificação, em estelionato, junto aos canais de TV, rádios, internet e onde mais pôde. O que espanta é que, passado mais de 2 anos, não se encontraram nenhum documento falso atribuído à minha pessoa. Sua defesa fala em domínio público dos fatos, mas não juntou nenhuma prova nos autos desse tal domínio público. Será que esse domínio público é alguma possível conversa de boteco, de roda de esquina, ou de bisatinos desocupados? Porque nos autos não há nenhuma prova dos absurdos fatos investigados terem caído em domínio público, como ele diz. O ilustre promotor reclamado, nas contrarrazões do recurso interno, acabou por confessar expressamente que forneceu informações aos canais de comunicação de massa, pois afirmou que, quando passou informações à mídia, os fatos investigados do loteamento Jardim Paquetá já haviam caído em domínio público. A única hipótese plausível de terem caído em domínio público seria no momento em que os microfones dos repórteres estivessem desligados, quando o ilustre promotor, em magistério anti-institucional, ele lecionava sobre as investigações. O maior desastre, porém, é que chegamos até aqui, na última oportunidade processual possível, e ninguém, absolutamente ninguém, enfrentou a questão atinente ao fato do promotor ter publicado no portal eletrônico do próprio Ministério Público de Goiás a calúnia que meu veículo, apreendido na desastrosa operação um Camaro amarelo, seria clonado. A imputação é crime de adulteração de chassi previsto no artigo 311 do Código Penal. Fiz 2 atas notariais em cartório, em tabelionatos diferentes, da Federação, e diferentes estados da Federação, registrando este crime publicado no próprio site do Ministério Público de Goiás, pois eu sabia que mais cedo ou mais tarde eles iriam tirar do ar. Prova disso é que, nas próprias contrarrazões, ao meu recurso interno, o ilustre promotor sustenta que tem a obrigação de passar aos seus órgãos superiores todas as informações sobre investigações e operações que atua. Seria possível crer que esses órgãos estimulam a passar informações caluniosas, como ele fez? Eu não posso admitir que tais expedientes lhe foram ensinados, ou secretamente, em curso de formação, a cometer repulsivas falsidades contra os investigados, com garantia de proteção a qualquer custo. Espero que aqui os senhores também não omitam sobre esta calúnia que foram institucionalmente publicada pelo Ministério Público do Estado de Goiás em seu site eletrônico. Eminentes conselheiros, estou sendo alvo de um lixamento moral, tido como criminoso, quadrilheiro, estelionatário, falsário, clonador de veículo, em decorrência dessas declarações publicadas no site, algo que deveria ocorrer com o maior sigilo judicial. As portas dos comércios aí fora se fecharam para mim de uma tal forma que não há aquela credibilidade. E o procedimento foi realizado pelo promotor reclamado e por um delegado de polícia mais desviado que a história do Estado de Goiás já teve, que também foi preso
está afastado de suas funções, está sem porte de arma. E é certo que os desvios, não só éticos, mas criminosos como esse por parte de promotores não podem prosperar e passar em branco assim. Isso vai além de uma problemática particular ou subjetiva como a minha. Passar a ser um mal de repercussão geral e coletiva que denigre a respeitável instituição do Ministério Público e merece sanção exemplar. Eu espero que aqui seja feito hoje, que cada detalhe que descrevi nesse processo seja bem analisado e valorado pelos senhores para resultar em punição justa, proporcional e adequada. Eu agradeço a oportunidade, peço desculpa pelo nervosismo. Licença. Foi muito bem, nem transpareceu o nervosismo. Então, o conselheiro Leonardo, décimo ao seu voto, algum comentário? Excelência, só se algum dos conselheiros entender necessário. Aqui já uma indicação de votos. Depois do conselheiro relator, que então nega provimento ao recurso interposto, o conselheiro Walter Agra acompanha o relator? Sim, senhora presidente, eu acompanho o relator, agora fazendo o registro e a lembrança, a recomendação, sobretudo, que os promotores devem se abster a fazer o juízo de valor. Né? Deve primeiro fazer a sua peça, a peça que tiver de ser feita. Então, o comentário dele deve ser a peça, e não fazer comentários antecedentes à feitura das próprias peças. Né? Então, se isso acontece, a gente evita muita coisa. O que ele tiver de dizer, que o diga na peça. E se tiver de ser dada alguma publicidade, dê a publicidade à peça. Né? Porque aí é a coisa efetivamente técnica. Mas aqui, no caso concreto, especificamente, eu estou aderindo às ponderações e fundamentações do relator. E o conselheiro? Em princípio, não há nenhum problema em divulgar a atuação do Ministério Público, desde que essa divulgação tenha um cunho informativo. Né? O que não deve ocorrer são excessos. Né? Por isso que eu digo, se você divulga a peça, é informação. Vai estar na peça. Agora, antes de fazer a peça, fazer um juízo de valor, é uma quadrilha, é não sei o quê, talvez não seja o melhor procedimento. Carvalho. Presidente, acompanhei com atenção o voto do eminente conselheiro Leonardo Duarte. Acompanhei a manifestação aqui que poderia se fazer representado por um advogado, mas a própria parte veio e, de forma, digamos assim, muito transparente, expressou o seu sentimento quanto às consequências que tem sofrido por conta da atuação do membro do Ministério Público. Seria muito importante, em processos dessa natureza, termos aqui também o membro do Ministério Público para dar sua versão dos fatos. Não é? Então, a importância do contraditório até mesmo na tribuna, porque os fatos que foram revelados aqui pela própria parte demonstra o efeito devastador, supostamente, decorrente de uma eventual absolvição. Não digo aqui que ele está sendo apurado, conforme registrado no próprio procedimento, que ainda está em curso. Mas eu trago aqui, a exemplo do conselheiro Walter, reflexões para o aperfeiçoamento da instituição. Antecipo que vou acompanhar o conselheiro Leonardo, mas não deixo de registrar que por ele mesmo foi reconhecido no voto, quando destaca que o promotor deveria abster-se de divulgar o nome dos investigados. Porque eu indago, numa eventual absolvição, com trânsito em julgado, os meios de imprensa dariam a mesma conotação do fato quanto à deflagração que houve dessa operação? E o que redobra ainda mais as cautelas que os membros do Ministério Público devem possuir. Porque, de fato, os efeitos são devastadores. E nem direito de resposta, hoje, se consegue aquilo que a Constituição resolveu, tutelar, a possibilidade de demonstrar que aqueles fatos são inverídicos. O caso é relevante porque mostra um episódio que está em curso, mas que, lamentavelmente, reconhecido pela própria decisão, houve
uma conduta de revelar nomes sem que o processo ainda tenha efetivamente sido julgado sequer em primeira instância, para apontar que houve um pronunciamento judicial quanto à ocorrência de conduta típica daqueles fatos, mas que revela, a bem da verdade, uma premente necessidade dos membros do Ministério Público estabelecer uma cautela quanto na divulgação. Não está aqui querendo dizer, e não quero dizer, que o Ministério Público não deva informar, não deva prestar contas. Ao contrário, é missão dele também prestar contas à sociedade das ações que está desenvolvendo. Mas é a forma como essas informações são colocadas para a sociedade. Porque no momento em que existe uma sutil diferença entre você colocar como suposto autor da conduta daquela em que é o autor da conduta, né? Então, apenas a título de reflexão, quero também fazer o registro, a exemplo do conselheiro Agra, e também a exemplo do próprio relator, quanto à necessidade de que deve-se ter cautela e prudência quanto na divulgação dos nomes dos investigados, para que aquela conduta que se mostre na busca de mostrar à sociedade o papel e o trabalho que o Ministério Público tem feito, para não antecipar penas sociais, que é o que nós estamos aí a vivenciar. Coloca aqui numa reflexão, não digo esse processo, mas uma pessoa que venha a ser absolvida em um processo que tenha dado ampla repercussão na comunidade que a pessoa vive. Então, às vezes, nem o tempo é capaz de curar esses episódios lamentáveis que possam suportar uma pessoa que encontra-se num momento como esse. Presidente, eu vou adiantar um pedido de vista. Tá? Então, eu só pergunto que eu tenho indicação de 2 votos aqui do conselheiro Jefferson. Concluindo, senhora presidente, que eu já estou, né, apenas para fazer esse registro, né, e acompanho o relator e agora, diante do pedido de vista, não mantenho o meu pronunciamento, mas respeito a posição do conselheiro Esdras, que certamente trará luzes para este conselho para um melhor debate. Apesar do pedido do conselheiro Esdras, eu só pergunto antes, porque já uma indicação de votos acompanhando o relator dos conselheiros Arbas mantém ou vão aguardar? Presidente, eu não vou manter meu voto, não, e vou dizer a razão por quê. Me impressiona um cidadão sair de Goiás para vir aqui fazer uma sustentação oral, no caso em que o Ministério Público de Goiás atuou e, ao que parece, me trouxe dúvida, pela manifestação, a forma que esse cidadão tenha vindo aqui sustentar a sua dor. E trago mais, não é algo incomum, lamentavelmente, algumas manifestações públicas do Ministério Público antecipando posicionamentos, avaliações e sua publicização. E desde o início, quando cheguei aqui e me candidatei para o Conselho, entre outros objetivos, para confrontar essas situações, não digo essa específica que quero analisar, até porque confio muito na análise do conselheiro Leonardo Duarte, essas situações que põem em descrédito toda uma categoria. A ação assodada de alguns, midiáticas de outros, e ofendendo o devido processo legal, esquecendo muitas vezes as famílias, os vizinhos, as pessoas que convivem com aqueles que são lançados à mídia, e teríamos inúmeros exemplos aqui. Então, eu não vou só aguardar o pedido de vista do conselheiro Esdras Dantas, como vou querer também vista dos autos para fazer uma análise apurada disso, tudo que aconteceu,
coerente com meus posicionamentos em outras situações que membros do Ministério Público foram à mídia para denegrir a imagem de pessoas sem nenhum compromisso com a realidade. Estou ressaltando que não estou inferindo nesse caso concreto. Bem, então, diante de 2 pedidos de vistas já, eu proclamo o resultado parcial. Depois do voto do conselheiro Leonardo Farias, que negou posto no que foi seguido pelos conselheiros Jefferson Coelho, Walter Agra, Leonardo Carvalho, Fábio Jorge também? Ou vai aguardar? Presidente, eu aguardo. Vai aguardar? À vista. Então, foi pedido vistas, né, pelos conselheiros Jarbas Soares e Esdras Dantas. Aguardam os demais. Agora,